Nós começamos a edição tratando do anúncio de congelamento de mais de 30 bilhões de reais no orçamento ontem à tarde, que foi uma surpresa considerada positiva pelo mercado financeiro. Mas nós noticiamos tudo isso aqui em detalhes pouco depois, porém, ao explicar um aumento no IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para aumentar a arrecadação em 20 bilhões de reais já neste ano de 2025, a equipe econômica atraiu tantas críticas que hoje, logo cedo, o ministro Fernando Haddad, já em São Paulo, precisou começar o dia dando uma série de explicações. Parte do reajuste no IOF foi revista ainda no fim da noite de quinta-feira, o que deixa claro que há ruídos dentro do Ministério da Fazenda na elaboração e na comunicação das medidas. A repórter Carol Rosito conta pra gente como foi mais este bate-cabeça dentro do governo Lula. Menos de 6 horas depois de anunciar aumentos no imposto sobre operações financeiras, o Ministério da Fazenda voltou atrás e revogou a cobrança do IOF sobre investimentos em fundos no exterior. Nesta sexta-feira pela manhã, antes mesmo da abertura das negociações no mercado financeiro, o ministro Fernando Haddad justificou o recuo como forma de evitar especulações. Depois do anúncio de ontem, às 17 horas, nós recebemos uma série de subsídios de pessoas que operam nos mercados, salientando que aquilo poderia acarretar algum tipo de problema e passar uma mensagem que não era a desejada pelo Ministério da Fazenda. Segundo o ministro da Fazenda, o aumento no IOF não afeta a maioria da população. Crédito pessoa física está totalmente excluído da medida. Então, consignado, cheque especial, cartão de crédito, está tudo excluído da medida. Não tem nada que afete o CPF das pessoas. A decisão veio depois de uma reunião emergencial entre autoridades do governo que avaliaram a repercussão negativa sobre o novo tributo. Mas essa não foi a única mudança. O governo também previa mais IOF nas remessas de recursos para investimentos em contas no exterior. Agora, o impacto deve ficar com uma alíquota de 1,1%. A CNN apurou que, apesar de o governo dizer que não haveria alterações na cobrança, corretores de câmbio afirmam que a alíquota do IOF nessas operações de transferências para o exterior era de 0,38% e, portanto, houve aumento de mais de 100%. Outros setores também manifestaram críticas ao aumento do IOF. A Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, publicou nota apontando que a decisão eleva custos, inibe investimentos e prejudica o crescimento da atividade econômica. Hoje, o presidente do Banco Central reafirmou que é contra o uso do IOF para aumentar a arrecadação, para não parecer que o governo quer controlar o câmbio de forma indireta. Mas Gabriel Galípolo foi diplomático, disse que não há interferência entre ele e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quando ele fala que não há negociação com o Banco Central, ou que não há revisão por parte do Banco Central em medidas que são tomadas pelo Ministério da Fazenda, é absolutamente perfeito. O ministro da Fazenda demonstrando o zelo que ele tem pela questão institucional de cada um dos mandatos. Dessa maneira mesmo, né? Você não submete para ser discutido, e o inverso é verdadeiro, né? Para esta economista, o recuo da equipe econômica sinaliza problemas na estratégia de comunicação do governo. Entendo que não houve necessariamente uma falha na comunicação, mas o mercado enxerga essa decisão como uma falha de estratégia, né? Ou como uma tentativa de contornar um problema que tem relação com as contas públicas pela via errada. O economista Carlos Braga, ex-diretor do Banco Mundial, alerta para a necessidade de reformas que interrompam o crescimento da dívida pública. Todo ano, o pagamento da dívida drena cerca de 900 bilhões de reais de recursos do governo. É uma demonstração do grande problema nesse momento, que é exatamente a capacidade do governo, em suas interações com o Poder Legislativo, de fazer uma reforma administrativa, reformas estruturais, porque certamente nós estamos numa trajetória de crescimento da dívida pública que é insustentável a médio prazo.
O aumento em alíquotas do IOF entrou em vigor nesta sexta-feira. Convido agora, já está na tela, aliás, a analista de política Jussara Soares falando conosco direto de Brasília. Muito boa noite, Jussara. Queria começar contigo para que você nos explicasse como foi o processo que levou o governo a anunciar esse recuo em relação a pelo menos parte do anunciado de mudanças no IOF em cerca de 6 horas. É muito pouco tempo e mostra o quanto há um ruído ali na forma como o governo toma uma atitude desse tipo. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. Olha, Yuri, é mais um episódio de bateção de cabeça e de crise entre o Palácio do Planalto e a área econômica do governo. É claro que a reação depois do anúncio feito pelo ministro Fernando Haddad do contingenciamento e também do IOF, isso teve uma reação ali imediata do mercado. E aí a área política do Palácio do Planalto, e eu estou falando da Casa Civil, das relações institucionais e também do ministro da Secretaria Especial de Comunicação, se reuniram para tentar reverter isso. Claro que há duas versões sobre isso, porque lá na Fazenda a história do recuo de parte do IOF partiu do próprio Fernando Haddad, que viu um erro técnico nisso. Por outro lado, no Planalto, a versão é de que essa costura partiu do Palácio do Planalto e aí, claro, foi falar com o Fernando Haddad. Há uma série de desencontros em todas essas questões. Importante a gente dizer também que quando o governo ele reage, só quando, depois de anunciar a medida e viu a reação do mercado em relação ao IOF e viu a oposição já começando a surfar nessa onda, o governo tentou agir o mais rápido possível para evitar um efeito, exemplo do que ocorreu com o PIX, que o governo também recuou em uma medida depois de ser alvo de críticas da oposição. Além disso, Yuri, também tudo isso contribuiu para esse recuo em tão pouco tempo, o fato do governo ainda estar tentando sobreviver à crise dos descontos irregulares do INSS. Então, foi basicamente o contexto do governo tentando colocar de pé ali uma resposta para tentar blindar a oposição, que já viu nisso uma oportunidade de surfar nessa história. Você mencionou o INSS, Jussara. Este episódio agora, desta semana sobre o IOF, acaba sendo mais um exemplo justamente de crises não só que surgem por questões fora do domínio do governo, mas neste caso, crises que o próprio governo cria para si. Exatamente, Yuri. É o próprio governo não conseguindo emplacar a sua agenda. Isso que tem mais chamado a atenção. Por exemplo, hoje ao longo do dia, quando eu conversei com integrantes do governo, que eles disseram o seguinte: olha, era para ter sido uma pauta positiva, um anúncio positivo, quando o ministro da Fazenda fala desse contingenciamento, desse bloqueio, desse contenção de gastos. Só que aí ele faz um anúncio junto com o IOF. E, mais uma vez, o que fica claro é que o ministro Fernando Haddad, quando ele anunciou no final do ano passado um pacote de medidas fiscais e anunciou junto o imposto de renda, já foi uma péssima repercussão. A sensação que a gente tem é que não houve um aprendizado em relação a esses episódios. Então, mais uma vez, há uma bateção de cabeça, há um desgaste e aí há no dia seguinte, depois disso tudo, uma lamentação. Puxa vida, é a semana que a gente poderia estar surfando também, tentando colher louros, melhorar ali, explorar positivamente medidas como a ampliação da gratuidade da energia elétrica, enfim, e o governo não consegue emplacar. A gente tem trazido aqui as pesquisas de popularidade, o governo vinha numa reação, aí vem a crise do INSS e acaba diminuindo já essa popularidade. Agora, mais um desgaste com essa questão do IOF. E eu falei que havia uma preocupação muito grande, Yuri, em relação a como a oposição ela vai explorar isso. E aí eu conversei à tarde também com o deputado Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais e tem se destacado nas redes sociais justamente por esses vídeos que ele faz em relação ao governo, com críticas ao governo. Foi dele que partiu aquele vídeo sobre o PIX, recentemente fez um vídeo que também viralizou sobre a crise do INSS. Ele disse sim, que está avaliando fazer mais um vídeo sobre IOF, mas ele disse que ele nunca reage ali de pronto, que ele está analisando o cenário, mas que pode vir vídeo sim, e é isso que o governo teme, afinal de contas, a gente sabe que o governo Lula patina nas redes sociais ali para emplacar o seu discurso. E
do lado da oposição para não banalizar uma arma, uma estratégia que já funcionou bem 2 vezes na crise do Pix e na do INSS. Muito obrigado por enquanto, Jussara Soares. Deixa eu conversar agora com o Caio Junqueira, meu colega aqui em São Paulo. Boa noite, Caio. A gente estava tratando justamente dessas crises que o próprio governo cria para si. Parece que, para usar a analogia do presidente Lula, ele fala que seria o ano da colheita, mas parece ter esquecido das ervas daninhas no jardim ou na terra arada. E aí tem um outro ponto que é fundamental entender e queria a sua análise. Como fica o ministro, a imagem do ministro Fernando Haddad, que é um foco ali, um vetor importante de credibilidade e de ação deste governo diante de mais um tropeço envolvendo a pasta de Fernando Haddad. Caio. Vamos lá, Yuri. Boa noite a todos. Vamos dividir essa resposta em duas. Do ponto de vista interno, de governo, volta a ser fragilizado. O ministro Fernando Haddad, toda a equipe econômica trabalharam nas últimas semanas para que esse anúncio fosse feito, que ele não fosse vazado, acabou sendo vazado também. A gente sabe que o ministro dos Transportes, Renan Filho, acabou vazando, mas ele ganhou antes, vamos dizer assim, da quinta-feira, o embate interno sobre o tamanho desse bloqueio e desse contingenciamento. A gente sabe que a ala política, liderada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é ali dentro do governo um antagonista do ministro Fernando Haddad, defendia um bloqueio, um contingenciamento menor, mais ou menos entre 15 e 20 bilhões de reais. E o que o ministro Fernando Haddad acabou convencendo o presidente Lula de que esse montante fosse de 31 bilhões de reais. Só que aconteceu tudo o que aconteceu, né? 6 horas depois, esse movimento precisou ser revisto, não só pela posição da oposição, porque era uma decisão que tinha na sua origem algo equivocado, mal comunicado e mal gerenciado, inclusive com o próprio Banco Central, porque acabou passando ali uma ideia de controle de capitais, afetando ali, entrando muito na área de interferência da própria gestão que o Banco Central faz, que aliás, né, como a gente viu hoje, o Gabriel Galípolo deixou claro que não concordava com a medida desde o começo. Então, do ponto de vista interno, ele transformou uma vitória no embate com a ala política numa derrota, porque acabou tendo que revogar parcialmente essa decisão. E do ponto de vista dos agentes econômicos, de empresários, de investidores, acabou também colocando em xeque a credibilidade da política fiscal, que já é muito fragilizada, já é muito questionada, tendo em vista o aumento do endividamento contínuo, né, nessa atual gestão do ministro Fernando Haddad e do próprio presidente Lula. Então, hoje, ao longo do dia, houve muitos questionamentos por parte do mercado, por parte do setor financeiro, por parte de empresários, por parte do setor produtivo. Teve uma nota, inclusive, da Fiesp, questionando esse aumento do IOF. Então, tudo que começou para ser uma semana colhendo louro, sendo uma semana vitoriosa, acabou fragilizando o ministro Fernando Haddad depois de uma vitória interna e depois ele conseguia ali, de certa maneira, levar adiante essas ideias. Não termina bem o ministro Fernando Haddad, e aí vamos ver como que vai ser a próxima semana, a partir dos próximos anúncios ali que ele vai fazer. Já está pintando ali uma ideia, inclusive, de um novo contingenciamento, de um novo bloqueio, para justamente, porque agora ele ficou com um buraco ali na conta, porque ele não vai ter o IOF, que a ideia do IOF que ele sugeriu era justamente tapar esse buraco, e agora vai ter que decidir isso aí a partir da semana que vem. Muito obrigado, por enquanto, Caio Junqueira. E justamente para a gente seguir entendendo o impacto econômico dessas mudanças no IOF, chega conosco Gilvan Bueno, colunista do CNN Money. Gilvan, muito boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui ao CNN Prime Time. A gente viu que esse anúncio foi logo antes, né, do mercado abrir, Fernando Haddad tendo que falar com a imprensa hoje de manhã, já aqui em São Paulo, no escritório do Ministério da Fazenda, aqui na Avenida Paulista. Esta mensagem, ele conseguiu conter o dano, se não do ponto de vista político, como eu estava tratando com os meus colegas, mas pelo menos de reação do mercado financeiro. Como é que você avalia a reação dos agentes econômicos e financeiros na B3 hoje? Muito boa noite mais uma vez, Gilvan Bueno. Muito boa noite, Yuri, para você na sua audiência, que é a alegria revê-lo, e as famílias que estão em casa nos prestigiando com a sua audiência. O ministro agiu rápido. Foi muito melhor
comparado à comunicação errática de novembro, porque 8h30 da manhã ele já estava ali conversando com diversos repórteres, passando uma sinalização. Isso acalmou os mercados. O dólar, por exemplo, respirou, não teve tanta alta, o mercado de ações também não, o mercado de juros que nós falávamos ontem também não. Ou seja, a resposta foi muito rápida. E agora de tarde, o Galípolo participou de um seminário na FGV, no Rio de Janeiro, onde foi perguntado sobre isso, sobre o que ele achava dessa situação, e falou: olha, o ministro foi muito rápido em responder, em corrigir essa questão, ouvindo a sociedade. Essa foi a fala do Galípolo, mostrando que paralisou qualquer interpretação e assim que o ministro possa caminhar muito nessa ideia do orçamento. Para as famílias que nos acompanham, muitos de vocês passam por isso todos os meses. Você ganha R$ 1.500 e tem que fazer seu equilíbrio, ou você ganha um valor X e você tem que fazer o equilíbrio. O problema do Brasil nós estamos gastando mais do que arrecadamos e não estamos corrigindo os gastos. A grande ideia aqui, não adianta aumentar a carga tributária, Yuri, porque ela representa 34% do PIB. Hoje o Brasil tem uma geração de riqueza na ordem de 11 trilhões de reais, e dessa arrecadação, 30% é da questão de arrecadação de impostos. Então, já não tem tanta margem. O que a gente tem falado muito, Yuri, nossa audiência, a ideia é conter os gastos. E quando ele não consegue conter os gastos, ele cria novas fontes de receita. Se essas novas fontes de receitas não acontecerem, como o Caio Junqueira sabiamente destacou, ele tem um problema, porque ele vai precisar achar uma nova linha de receita, porque ele não quer ficar no cheque especial e cartão de crédito. O que é cheque especial e cartão de crédito do governo? São a emissão de dívidas para pagar esses gastos que estão muito altos. Então, desde 2014, o Brasil está no cheque especial, ou seja, gastando mais do que arrecada, e como foi destacado anteriormente, nós gastamos mais de 900 bilhões de reais na nossa dívida. Então, a gente tem que entender como sair desse cheque especial, desse cartão de crédito. Gilvan, você destacou, né, a fala do ministro hoje de manhã, né? Ontem à noite a gente conversou aqui, aí depois do nosso programa veio a resposta, a mudança ali anunciada nesta questão específica dos fundos que investem no exterior. E você mencionou a fala à tarde de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Esse episódio, na sua avaliação, pode deixar alguma sequela nesta comunicação Ministério da Fazenda, Banco Central, nesta relação institucional ou não? Ambos os titulares, o ministro Fernando Haddad e o presidente do BC, Gabriel Galípolo, conseguiram mostrar que há uma relação institucional saudável e que isso, ou esse eventual ruído ali, não interfere na relação entre as duas instituições, que é tão fundamental para os agentes econômicos tomarem as suas decisões para a formação de preços. Como você destaca, a informação e a comunicação entre eles faz muita diferença no preço dos ativos. E não, isso foi contido, um dos secretários participava também desse seminário, e ele falou, cada um tem seu mandato. Galípolo foi abordado sobre isso, mostrou que não tem nenhum descompasso entre os dois. Nós sempre presenciamos um diálogo muito claro. No início, o ministro Haddad apresentou ali os números. A política do Galípolo é uma política que, se você olhar, tem a ideia de conter a inflação, que é o nosso grande vilão. Então não ficou nenhum ruído. Assim. No primeiro momento, quando nós saímos da nossa conversa, Yuri, ontem à noite, saiu um enunciado nos principais meios de comunicação falando que o Galípolo era contra a medida e que não tinha participado da decisão. Então, esse primeiro momento, com essa informação, logo em seguida o ministro Haddad fez uma publicação em redes sociais falando, olha, não teve essa participação do Galípolo, como se fosse ali arrumando, e aí às 8h30 da manhã ele volta. Então, não teve um ruído, não teve um descompasso ali que a gente possa interpretar. Isso é verdade, os ativos não responderam dessa maneira e as duas falas, tanto do Galípolo agora à tarde quanto do ministro, dissolveram qualquer questão. Nós precisamos visitar, né, Yuri, o passado, que nós já presenciamos esse tipo de discussão de ideias, de desencontro de ideias entre o Ministério da Fazenda, entre aqui a ideia de tocar a economia em governos anteriores, mas sondando, conversando com alguns gestores aqui, visitando algumas pessoas rapidamente em algumas ligações, não tinha nenhum ruído, foi tudo claro, só mesmo esse desencontro, porque aqui tem que lembrar, Yuri, os mandatos são diferentes, né? Um cuida da questão inflacionária e o outro cuida do fiscal. Então, a tese clássica é essa.
Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, mais uma vez nos participando aqui conosco no CNN Prime Time nesta noite de sexta-feira, meu caro. Depois dessa semana cheia de emoções ali para todos nós, um bom descanso para você, um bom fim de semana para você e para sua família. Para você e para nossa audiência, um ótimo final de semana.